Me dá a imagem do comandante Hamilton. Me dá, vamos, meu filho. Você vai vendo o helicóptero da Polícia Civil. O helicóptero da a Polícia Civil. O helicóptero da Polícia Militar é Águia. Esse aí eu sei lá, Pelicano, me diz aqui o Percival. Percival entende tudo de ave. Resumo. Você vai vendo, nesse momento, estou vendo ali 3 homens no chão, tem mais um agora, vai chegando o quarto, todos estão rendidos pela Polícia Civil e onde a notícia está, o comandante Hamilton voou para lá e tem muito para contar. Fala, Hamilton. Boa noite, Marcelo. Nós estamos aqui na região leste de São Paulo. A informação, Marcelo, um traficante que está sendo muito procurado, inclusive perigoso, acaba de ser preso pelos homens da Polícia Civil. O helicóptero SAT está vindo para dar apoio, mais viaturas estão a caminho. Eles estão aqui embaixo, Marcelo. É um lugar bem ermo aqui na região leste de São Paulo, Marcelo. Questão é, o teu garoto aí na câmera, ele está mais impressionado com o helicóptero do que mostrar o preso. Ele tem que mostrar o preso. Não é o helicóptero, já está preso, tem que ficar no preso. Você vai vendo, comandante Hamilton descobriu, foi atrás da notícia, o traficante cantou para subir, já está preso. E o nosso lente travada fica filmando o helicóptero. Me dá os 2 ladrões, me dá os ladrões. Vamos, minha filha. Não, meu filho, direto no ladrão. Direto no ladrão. Olha, eles acabaram de roubar uma casa. Isso. Você vai vendo a imagem. Eles fugiram, entraram na casa. Olha aí, os 2 presos. Põe no cidade. Uma mega operação foi montada pela polícia. Toda a área no entorno da residência onde os moradores eram mantidos reféns foi isolada. Os 2 assaltantes, armados de revólver, exigiram a presença da mãe deles e da imprensa para se entregar. Foram momentos de muita tensão. Parte dos reféns foi liberada com a chegada das 2 mulheres, mas somente 2 horas depois do início das negociações, o desfecho. Os reféns foram liberados um a um. Esta mulher passou mal, saiu desmaiada e foi encaminhada ao hospital. Em seguida, os 2 assaltantes deixaram a residência e foram imobilizados pela polícia. A ação dos bandidos teve início neste ponto Banese. A dupla invadiu a agência para roubar, mas foi surpreendida com a reação dos vigilantes e de um dos clientes. Este vídeo gravado por um morador mostra o momento da fuga. Eles saem levando uma pessoa de escudo. De repente, começam os disparos de arma de fogo. Eles fogem nesta moto roubada. Um homem que estava na rua acabou atingido pelos disparos e foi encaminhado às pressas ao hospital. Depois que os bandidos deixaram a agência, seguiram aqui pela avenida. A primeira residência que eles encontraram aberta, já que aqui funciona um salão de beleza, eles entraram. Todos foram feitos reféns, crianças, idosos e adultos. Depois do susto, seu Antônio, de 74 anos, conta os momentos de pânico que viveu em poder dos assaltantes. Eu nunca pensei de ver um caso desse em Pinhão, uma cidade hospitaleira para todo mundo, e aconteceu uma dessa. A família foi rendida na hora do almoço e todos obrigados a ficar neste quarto, onde permaneceram por mais de 2 horas. Eles chegaram. Aí me agarraram. Quando me agarraram, o que eu vou fazer? O que é? Quando eu olhei ali, tinha um caído na frente do posto. Aí me seguraram, botaram em casa. Aí eu dei uma de João sem braço. Eles falaram o que aí quando entraram? Não, nada. Eu mesmo sentei e fiquei quietinha. E ele sacou do celular, eu botei o celular aqui na mesa e saí. E fui lá pra dentro. Teve medo? Oxi, então até agora estou com medo. De acordo com a polícia, a dupla já realizava assaltos na região. Me dá a imagem que acaba de me chegar. Vai. Você vai vendo. Olha o cara, olha o sujeito matando esse que tá no chão. É um argentino, são
2 estrangeiros, o outro ainda carrega a arma, o argentino não leva o tiro, eles ainda tentam. Novamente as pessoas na rua correm, põe no cidade. Estudantes correm de um local onde um homem acaba de ser morto. Um amigo dele também é perseguido e baleado no bairro de Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. Mesmo atingido, o rapaz continua de pé e foge. No entanto, não consegue ir muito longe. Os 2 criminosos de moto se aproximam novamente. Quando o atirador tenta fazer mais um disparo, a arma falha. Os bandidos desistem e vão embora. A segunda vítima escapa com vida. O sobrevivente foi trazido aqui para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo a polícia, ele apresentou uma identidade brasileira, mas pode ser um argentino. Os agentes colheram o depoimento da vítima. O homem explicou que uma semana antes já havia sido alvo dos mesmos criminosos. Ele e o amigo tiveram joias e $6 mil roubados. Os investigadores não entenderam muito bem as circunstâncias dessa ação. Os policiais foram embora. Quando voltaram para obter mais informações, o sobrevivente havia desaparecido da unidade de saúde. A divisão de homicídios descobriu que o homem assassinado é o dominicano Júnior da Costa. O estrangeiro estava no Brasil atrás de passaportes falsos. O amigo deveria ter o mesmo interesse. Eles conheceram Gisele Irineia da Silva e a mãe dela. As mulheres ofereceram documentos falsos, mas aplicaram um golpe. Atraíram os 2 até uma casa que foi invadida por Edmilson Vilas Boas de Abreu e Douglas de Carvalho Costa. Apesar do medo do dominicano e do amigo, Gisele e a mãe conseguiram convencê-los a um novo encontro para supostamente passar os documentos. O responsável pelo desfecho fatal foi Douglas. Os agentes não têm dúvidas de que ele é o atirador que aparece nas imagens. Os envolvidos foram identificados depois de quase 2 meses de investigação. A polícia descobriu que todos se escondiam na comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. As equipes seguiram para a área controlada por traficantes com apoio da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Gisele e a mãe acabaram presas. Os outros 2 suspeitos ainda estão foragidos. Olha aqui, novas questão é a seguinte. Vou falar aqui de São Paulo, da chacina que levou 18 pessoas à morte. O governo de São Paulo cada vez mais trabalha com a ideia de que realmente policiais estão envolvidos nas execuções em série. Exatamente isso. O que ocorre? Ocorre que um dos suspeitos do envolvimento na morte do guarda civil metropolitano, esse suspeito frequentava um dos bares atacados na região de Osasco, aquele primeiro bar onde 8 pessoas morreram. A polícia começa agora a fazer um confronto das armas, das cápsulas que foram retiradas do chão e também dos projéteis e, portanto, as balas. Por quê? Porque começa a fazer uma comparação com armas de policiais. E isso. Mas há uma coisa que eu vou fazer só que um comentário, uma observação que até agora eu não vi em canto algum. Bem antes dos crimes, 14 soldados da rota foram colocados para dentro da corregedoria, teriam supostamente envolvimento com 2 mortes, e eles foram entregues por um outro sujeito. Portanto, tudo leva o governo a acreditar que policiais estão metidos na chacina, ou nas chacinas, Foram 18 mortos em Osasco, em Barueri, 2 municípios da Grande São Paulo. Põe no cidade. Choro, emoção e revolta. Assim, familiares se despediram das vítimas da chacina que marcou São Paulo. Muitos parentes e amigos saíram do cemitério e foram direto para o DHPP, local onde o caso está sendo investigado. Todos prestaram depoimentos e foram liberados. O caso ainda é um mistério. Quem são os homens encapuzados que mataram 18 pessoas e deixaram 6 feridos em pouco mais de 2 horas? Uma pergunta que nem a polícia sabe responder.
A chacina aconteceu em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, um carro prata modelo Peugeot foi visto em 5 dos 10 lugares onde os crimes aconteceram. Uma moto preta com 2 pessoas também foi vista em 3 locais. A polícia agora procura por imagens de câmeras de segurança que possam ter filmado a placa desses veículos. Uma coisa a polícia tem certeza: os assassinos usaram armas como revólver calibre 38 e pistolas 9mm, 380 e 45, algumas de uso exclusivo da polícia. O secretário de Segurança Pública informou que houve um avanço muito grande nas investigações, mas ainda não há informações dos assassinos. E para tentar ajudar a polícia a esclarecer o mais rápido possível esse caso, o governo de São Paulo está oferecendo uma recompensa para quem der informações de quem são e onde estão os assassinos dessa chacina. O valor é de R$50 mil. Vamos editar uma resolução para permitir, com base no decreto do governador Geraldo Alckmin, após reuniões que tivemos sábado e domingo, possibilitar a recompensa de R$50 mil para as pessoas que derem informações que cheguem também aos criminosos que têm informações importantes para a investigação. O governo de São Paulo determinou também a criação emergencial de uma força-tarefa para investigar a autoria dos crimes. Uma equipe que conta com 50 policiais civis, 12 peritos e também 8 médicos legistas. Nos lugares marcados pela violência da chacina, moradores fizeram um protesto pacífico. Flores foram colocadas em frente aos bares onde as vítimas foram mortas. Um protesto para chamar a atenção das autoridades, já que os moradores continuam trancados em casa, com medo de que um novo ataque possa acontecer. Esta mulher tem medo, não quer mostrar o rosto. Ela é sobrevivente do ataque que aconteceu neste bar, em Osasco, na Grande São Paulo, onde 8 pessoas foram assassinadas. Aliviada e mais agradecida para Deus, porque eu tenho 3 filhos, eu preciso cuidar deles. Eu estou dando graças a Deus que eu estou aqui e nunca mais vou pisar em bar. A testemunha saiu de casa naquela noite para comprar cigarro, como era de rotina. Foi até o bar. Lá cumprimentou todo mundo e conversou com o proprietário. Ela só conseguiu escapar do tiroteio porque minutos antes ela recebeu uma ligação. Era o namorado, dizendo que estava passando lá para buscá-la. Assim que os dois deixaram o local, começaram a ouvir os tiros. O ataque já estava acontecendo. Meu namorado falou, vamos embora agora que nós estamos atrasados. Aí eu passei na frente ainda do bar, dei tchau para eles e quando eu fiz a curva da Nova Aurora, eu escutei os tiros. Todos os tiros. E aí eu falei para ele, continua, nem volta. Mas eu fiquei muito em choque. E quando eu voltei já estava todo mundo morto. E aquele monte de polícia, aquele monte de gente, eu fiquei horrorizada. Não deu para contar, mas foi vários tiros, eu acho que mais de 20 tiros. E diferente, assim, os barulhos um do outro. A Corregedoria da Polícia Militar convocou 32 policiais militares para serem ouvidos sobre a chacina em São Paulo. Todos são considerados testemunhas na investigação. A convocação aconteceu depois de uma reunião entre a Secretaria de Segurança Pública e a Corregedoria. Todos os policiais que prestaram depoimento trabalham nos batalhões de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Todos estavam de serviço na noite da chacina e são considerados na investigação como importantes testemunhas. Alguns policiais deixaram a corregedoria nesta tarde, após prestarem depoimento. Policiais que estavam de folga naquela noite também serão ouvidos. A polícia investiga a suspeita de participação de policiais militares e guardas civis nos crimes. Nesta semana, testemunhas prestaram depoimento. São parentes das vítimas, sobreviventes e moradores do bairro. Os veículos usados nos ataques não foram identificados. São 2 carros prata e uma moto preta. O governo oferece o valor de R$50 mil a quem repassar informações que esclareçam a série de ataques. Enquanto isso, o medo domina os bairros que foram atacados. Ninguém sai, tá tudo fechado. 5 horas da tarde os comércios fecham, ninguém vai para a escola, a rua fica vazia, fica deserta. Acorda, todo mundo só vai de manhã para trabalhar, o pessoal já vai com medo, olhando para o lado.
com medo de qualquer carro diferente que passa, a gente já fica com medo. Você tem ideia de quem possa ter feito isso? Suspeitas, mas a gente não pode falar nada, né? Quem sou eu para falar? Eu imagino que seja polícia, mas quem sabe? Pois eu quero dizer uma coisa. Deixa eu explicar bem. Eu conheci aqui na Rede Record o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes. Também ouvi exatamente da boca do chefe do secretário grandes elogios ao secretário. A impressão que eu tive do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, foi uma boa impressão. Mas há uma coisa que não dá para se misturar. É misturar secretário com assunto de polícia. E vou explicar por quê. Nesse momento, o secretário, pelo que eu estou entendendo, quer ser prefeito de São Paulo, porque o governador está incensando, né? Está colocando essa ideia na cabeça do secretário, que não está se fazendo muito de rogado, mas tem até que pular de um partido para o outro. É uma confusão, eu não entendo de política e nem quero entender, porque eu não gosto de política e não gosto mesmo. Resumo. Mas o que acontece é, não pode, num caso desse, só o secretário falar. Parece que a polícia de São Paulo recebeu uma mordaça. Onde? Né? E essa mordaça cala os delegados que estão no caso, essa mordaça cala a polícia militar que está no caso e só o secretário aparece. E não é uma hora só do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, repito, de quem eu tive boa impressão, querer ficar aparecendo para fazer da polícia a escada para ganhar cargos políticos, seja de prefeito, seja de governador, de deputado, de senador, de astronauta ou de vendedor de jujuba. A questão é que só ele fala, ele tomou a cena de todos os crimes e ele não entende nada de crime, o que é pior. Se entendesse alguma coisa, então ele pode aparecer, ele pode falar, mas é necessário que profissionais da área falem para que a gente converse sobre assuntos de profissionais com profissionais e não com o secretário. Porque não é desse jeito que ele vai ganhar a simpatia do público, que a mim ele tinha ganho, mas já começa a perder, né? Porque não pode um secretário querer ser o dono da cena, né? Ele tem que sair um pouco de banda, deixar o chefe da polícia falar, para que a gente possa perguntar assuntos que ele não entende absolutamente nada. Nada. A única coisa que eu estou vendo que ele entende, né, que é a minha sensação, é de querer se eleger em algum cargo. Se não for assim, ele quer então aparecer. E não dá nesse momento. É um momento trágico para São Paulo, é um momento com 18 pessoas assassinadas, mais uma em Itapevi, que são 19 na mesma noite, que eles descartaram um homicídio, que é homicídio. Resumo, numa noite só, tem 17 pessoas mortas. 18 que eles apontaram. Das 18, tem 12 que não tem nenhuma entrada na polícia, antecedentes criminais. Então é bom o secretário, né, recolher-se um pouco, né, por uma prudência e deixar que profissionais trabalhem e conversem. Porque senão o secretário Alexandre de Moraes, repito, de quem eu tive boa impressão, acaba me parecendo que ele quer botar uma mordaça na polícia. E não é possível, porque isso até hoje não tinha acontecido. E é ruim
para o Estado, é ruim para a investigação e é ruim para a democracia. Bom, mas vamos lá, já fui para cá já. Eu vou direto conversar com a Capitão Nascimento, porque a Capitão Nascimento tem mais informações. Capitão. Marcelo, todos os policiais militares prestaram depoimento nesta tarde. O próximo passo da polícia será de ouvir os policiais dos mesmos batalhões, porém os que estavam de folga na noite da chacina. Ao mesmo tempo, aqui no Departamento de Homicídios, testemunhas prestam depoimento. Entre elas, parentes de vítimas e sobreviventes. Marcelo, uma outra informação é que os dois criminosos, o Thiago e o Wagner, que mataram Cabo Pereira no estacionamento do posto, eles moram num bairro próximo ao Jardim Munhoz, o mesmo bairro onde 8 pessoas morreram na chacina, Marcelo. Valeu. E aí tem mais. Tá lá no DHPP, onde a diretora lá, Elizabeth Sato, tem experiência suficiente de polícia, né? Ela encrencou aí com o negócio do caso Perseguini, mas sempre a coisa do momento é que interessa, né? E a Elizabeth Sato tem um largo conhecimento de polícia e talvez fosse o caso dele deixar a Elizabeth Sato dar as entrevistas coletivas, porque aí a gente vai começar a entender cada palavra que é dita. Então tá tudo certo. Virei a fita. Ah, esse aqui eu conheço. Finalmente decretaram. Esse sujeito é um enfermeiro. A justiça acaba de decretar a prisão dele. Ele já tinha cometido o mesmo crime, ele é de um hospital particular aqui em Mauá, na Grande São Paulo. Uma empresária passou mal, estava com uma dessa virose, também agora tudo é virose. O médico não sabe o que vai dizer, diz que é virose. E ela foi no hospital, né, acompanhada da irmã e da mãe. O que aconteceu? Ela foi levada para uma sala pelo enfermeiro aqui que chama Antônio. Segundo a empresária, o enfermeiro foi, deu um remédio para ela ficou toda doidona, sonolenta. Segundo ela, ele a levou para um banheiro onde ela a violentou por quase 3 horas. A polícia conseguiu, né? As câmeras todas e resumo dessa carruagem. A polícia foi, montou um passo a passo. Ele já tinha feito isso, segundo outra acusação, não tinha ainda as provas com uma outra mulher. Agora ele vai para a cadeia e o nosso Polido, o poeta, estava lá. Põe no Cidade. Comigo na sala de casa, a jovem empresária está disposta a falar mais uma vez. É uma entrevista exclusiva. Dizer que ela superou o trauma é mentira. Afinal, como esquecer o dia de terror vivido dentro de um hospital? Mexeu muito comigo em tudo, em toda a área, né? Na área profissional mexeu muito. A minha rotina não é mais a mesma, sem dúvida não é mais a mesma. Flávia foi estuprada, segundo a polícia, por este homem. O próprio enfermeiro que a atendeu. Agora, com a identidade revelada. Antônio Alves dos Santos Filho. Quando a denúncia veio à tona em fevereiro no Cidade Alerta, a polícia acumulava provas para avançar na investigação sigilosa. Flávia conta que buscou atendimento médico na tarde de sábado. Afirma que, dopada pela medicação, foi estuprada dentro do ambulatório e até no banheiro. Ele falou para mim que eu ia dormir um pouquinho, deu a volta na maca, na cama, né? Aí eu vi ele com uma seringa. Ele aplicou essa seringa no soro. Aí ele deu a volta, né? Eu já comecei a ficar apagada, comecei a passar mal. Eu vi que eu ia dormir, assim, tava muito forte o sono. Aí ele começou a passar a mão em mim. Aí eu senti que ele começou a passar em mim, eu olhei para ele e eu empurrando a mão dele, já começando a ficar sem força. Eu vi, quando eu tava já no banheiro, que ele me debruçou em algum lugar, quando ele baixou minhas calças. Aí eu já não lembro mais de nada. Segundo a vítima, tudo aconteceu bem aqui, neste hospital particular, que também fica na cidade de Mauá. Ela, mãe e uma sobrinha chegaram a este local por volta de 4h30, 4h40 da tarde. O atendimento aconteceu logo em seguida. A mãe foi atendida do lado direito. A jovem, de 32 anos, atendida numa ala esquerda do hospital. As duas só se reencontraram quase 3 horas depois, bem aqui,
depois de passar por aquela porta. É uma entrada principal. O local atende 24 horas por dia. A jovem ainda estava zonza por conta do forte efeito do medicamento. A consciência total da empresária só voltou quando elas chegaram em casa. Foi aí que a empresária tomou a decisão de voltar ao hospital e logo em seguida ir à polícia. Tentamos gravar com a administração. A coordenadora responsável pelo hospital desce para nos receber, ali mesmo. E os seguranças fecham a porta. O funcionário supostamente envolvido foi afastado ou não? Ele está momentaneamente afastado desde a data. Desde a data. Com o microfone ligado, captamos a confirmação de que o enfermeiro denunciado está afastado da função depois que a polícia foi acionada. A empresária registrou a ocorrência, fez todos os exames necessários e recebeu doses de medicamentos preventivos. O abuso ocorreu sem preservativo. Já estou passando com psicólogo, já estou tomando todo o medicamento ou coquetel, estou sendo medicada. A mãe de Flávia conta que foi desesperador não encontrar a filha. Aí eu fiquei preocupada. Acabou o soro, fui procurar ela. E a médica falou, ela está sendo atendida na emergência. Falei, mas por que na emergência? Ele falou que não tinha um leito ali onde eu estava. Eu tinha. Os policiais, então, descobriram similaridades com outro caso, com outro depoimento de uma outra mulher, uma aeromoça que registrou um boletim de ocorrência no mês de março de 2014, portanto há quase um ano. A mulher contou detalhes extremamente parecidos com todos os detalhes contados pela empresária que registrou o boletim de ocorrência bem aqui. E o mais relevante em ambos os casos, o nome do enfermeiro também é citado. A delegada que comanda o caso quer aguardar os resultados dos laudos para se pronunciar. Tivemos acesso a esta fotografia, recordação do enfermeiro que por mais de 2 anos atendeu pacientes dentro do Aeroporto Internacional, na Grande São Paulo. Em depoimento, a aeromoça contou à polícia que naquela manhã, por volta de 10 horas, realizava um treinamento operacional bem aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quando se sentiu mal, foi encaminhada então para o ambulatório de número 1, quando deitou em uma maca e recebeu soro através das veias. A médica responsável pelo plantão naquela manhã confirmou: 2 enfermeiros realizaram o atendimento de emergência. Um deles, o mesmo enfermeiro, citado na denúncia feita pela empresária de Mauá. Enfermeiro que teria manipulado soro, da mesma forma que ocorreu no hospital particular na Grande São Paulo. O nome dele está citado também neste processo. E agora a polícia tenta relacionar ambas as denúncias. A roupa íntima que ela afirma ter sido suja e manchada por vestígios da relação criminosa foi apreendida como prova. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a roupa, eu pude ter certeza que ele havia abusado de mim. Descobrimos que o enfermeiro denunciado é também professor desta faculdade na mesma cidade. A mãe, que também não quer aparecer, revela que as imagens do circuito de segurança foram gravadas, mas que parte do conteúdo teria sumido. Não tinha mais imagem. Alguém apagou? Alguém apagou. Nesse momento não tinha mais. O enfermeiro também foi afastado de outro hospital em que trabalha, numa cidade vizinha, São Bernardo do Campo. Ele foi à delegacia, foi ouvido, mas foi liberado logo em seguida. Revolta, com certeza. Eu tinha certeza que naquele dia ele ia ficar preso, mas não é assim. Tivemos acesso a mensagens trocadas entre o acusado e um amigo. Veja só, o amigo pergunta: mas e aí, você transou com ela lá no Vital? E Antônio responde: foi só uma rapidinha. Adiante afirma: ela é zica pura, está tentando me complicar, acredita? Mas vou sair dessa. Completa, despreocupado. Quando tudo aconteceu, ficou muito claro para você, para a família, até para a polícia, que o hospital tinha câmeras. Mas disseram na época que essas imagens tinham tido algum tipo de problema. Só que essas cenas vieram à tona sim.
vieram à tona. Na época eles falaram que estava quebrado, que não estava gravando, que é mentira, né? E alguém lá de dentro falou que realmente estava gravando sim, e veio à tona as imagens, tem as imagens. E o que essas imagens mostram? Mostra ele entrando o tempo todo na sala e saindo, mexendo no zíper da calça, arrumando o avental, e mostra depois de mais de 3 horas eu saindo totalmente grogue, totalmente bêbada e sozinha, né? O caso veio parar aqui, na 2ª Vara Criminal do Fórum de Mauá. A polícia acusou o enfermeiro, apresentou denúncia ao Ministério Público que a acatou. A prisão foi decretada logo em seguida. Isso porque, segundo o advogado da vítima, os laudos ficaram prontos e comprovaram a compatibilidade do material genético de Antônio com aqueles encontrados nas provas do crime, as peças íntimas da vítima. Agora, Antônio é considerado um homem foragido da justiça. Tentamos encontrar Antônio. Pelo endereço que nós obtivemos, o enfermeiro mora naquela casa ali. Vamos ver se ele está em casa ou se alguém da família ou conhecido nos recebe para falar sobre o assunto. Ninguém atende, mas a irmã dele aparece. A senhora é familiar ou conhecida do Antônio? Ele está? Está trabalhando. A moça com quem nós falamos e que não quis mostrar o rosto, pediu que nós borrássemos a identidade dela, é irmã do enfermeiro. Ela disse que de fato ele continua morando ali com ela, com a mulher e com o filho pequeno, e que a rotina dele continua normal. Segundo ela, ele está no hospital onde nós vamos agora. Seguimos de carro até outro hospital, onde ele trabalha como enfermeiro. Na porta encontramos um antigo colega que trabalhou com o Antônio no SAMU. Até acontecer isso, a gente não sabia de nada. Nunca ouvia alguém falar que ele tinha feito alguma coisa parecida. Descobrimos que o enfermeiro foi contratado pelo hospital público em janeiro de 2010. Uma assessora do hospital nos recebeu rapidamente bem aqui, na entrada do prédio. Ela confirmou a informação de que há cerca de 2 semanas a Polícia Civil esteve aqui atrás de Antônio. Que ele, de fato, depois das denúncias, ficou em uma ala separada, longe do contato com o público. Ela disse desconhecer que Antônio agora está lá dentro. Em todo caso, entrou para conversar com a direção e saber se de fato o enfermeiro continua a trabalhar no velho emprego. A informação que temos é de que policiais civis também estão a caminho do mesmo hospital. Não demora. O carro de polícia para. 2 investigadores descem com papéis nas mãos. Pode ser um mandado de prisão. Minutos depois, eles saem do prédio e entram na viatura. Antônio não estava lá. Confirmamos que ele trabalhou pela última vez no dia 20 de julho. Cumpriu escala no subsolo, isolado numa sala de materiais hospitalares. Comerciantes e vizinhos do hospital estão com medo de falar, mas confirmaram, longe da câmera, que Antônio é uma pessoa conhecida aqui no bairro e que era neste local, em frente a esta antiga casa, que ele parava a moto todos os dias. Uma moto na cor laranja e que daqui seguia a pé até a entrada, que fica logo ali, do outro lado da rua. É claro que, junto com a polícia, vocês continuaram numa investigação paralela. E descobriram exatamente o quê? Que a vida dele continuava normal. Funcionários que não quiseram aparecer confirmaram que Antônio entrou e saiu do hospital por este portão lateral, sem chamar atenção. A polícia evita falar porque o caso continua em segredo de justiça. Mas a possibilidade de que hajam novas vítimas não está descartada. O que eu mais quero, assim, nossa, que ele seja preso e que o hospital venha me ressarcir de tudo que eu passei, entendeu? Porque eu não vou deixar barato. 15 anos depois, um caso que marcou o Brasil. O sequestro do ônibus 174. Uma entrevista exclusiva com a família da professora Geisa Firmo Gonçalves. Hoje, 10h30 da noite. Agora, eles decidiram falar. Gugu. E este Antônio, o enfermeiro, que agora a justiça aceita a prisão por ser, né, um estuprador, um maníaco.
Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Me dá a imagem do outro, me dá a imagem do outro. Acorda, meu filho. O homem que você está vendo também é um maníaco. E esse ia seduzir as adolescentes na porta das escolas. E aí a polícia começou a saber e ele disse: eu ia acabar morrendo, põe no Cidade. Um homem de 22 anos que tinha como hábito abusar e torturar psicologicamente de meninas na cidade de Canoas. Crianças e adolescentes eram escolhidas pelo maníaco pela beleza. Com o celular, ele usava a rede social para tentar uma aproximação com as vítimas. Depois disso, passava a ameaçar as meninas querendo fotos íntimas. Neste depoimento gravado pelos policiais, ele confessa os crimes. Essas fotos que elas se mandavam pelo Face, pelo WhatsApp. Mandou pelo Facebook, a mandou pelo WhatsApp e a mandou pelo WhatsApp. Fabrício Estigarribia diz ainda que sabia que era errado, mas nunca achou que seria preso. Esta mãe, que não quer mostrar o rosto, viveu momentos delicados com a filha. A menina foi uma das vítimas do maníaco e por muito tempo foi ameaçada. Eram tons assim bem ameaçador, assim, ó. Não me interessa, me manda as fotos, tira o celular do sabe, coisas assim, sabe, bem baixas, bem vulgar, sabe, coisa de bagaceira, mas bagaceira que tá lidando com uma pessoa frágil. Porque se é para mim que ele manda aquelas mensagens, eu já vou ler com outros olhos. A mãe só descobriu que a filha estava sendo ameaçada pelo homem depois que foi chamada na escola pelo baixo rendimento escolar. Foi aí também que uma professora disse que fotos íntimas da menina estavam circulando no colégio. Depois de uma conversa, a mulher iniciou uma investigação por conta própria, descobriu novas vítimas e trouxe o caso aqui para a Polícia Civil. Foi aonde que eu decidi registrar a ocorrência direitinho, correr atrás da outra mãe, auxiliar a outra mãe, buscar e levar. E daí foi onde que tudo se desencadeou para no outro dia seguinte as gurias tomarem o depoimento delas em particular. E daí foi tudo assim que as coisas foram se desencadeando. Com medo de ser preso, o maníaco fugiu para Santa Catarina e passou a morar na cidade de Balneário Camboriú. O delegado que investigava o caso tinha todos os passos do homem monitorados e montou uma operação para a prisão. Até agora, os policiais têm pelo menos 3 vítimas identificadas, mas este número pode ser muito maior. Ele próprio se classifica como compulsivo sexual. Isso não são palavras minhas, não são palavras médicas, são palavras do próprio acusado. A menina de 15 anos agora passa por tratamento psicológico para tentar retomar a rotina. Para a mãe, um pesadelo que não vai ser esquecido tão cedo. Então, aconselho que você contem para suas mães, por mais que doam, as suas mães são suas melhores amigas, elas lhe protegem. Não se deixa levar por um vagabundo qualquer, porque às vezes ele vai causar um dano tão grande para elas que não tem, é irreparável. Nossa, tirou a palavra da minha boca, irreparável. Dano irreparável. E a nossa Lisandro Gato, que está exatamente no assunto, ela tem informações e vai nos dizer se mais vítimas apareceram. Boa noite, Lisandro. Oi, boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Olha, por enquanto são 3 vítimas aí confirmadas pela polícia, mas o próprio Fabrício já deu o nome de outras 2 meninas com as quais ele teria mantido relação sexual. A polícia vai chamar essas garotas até a delegacia para prestar depoimento. É bom lembrar que ele diz para o delegado o tempo todo que ele não estuprou essas meninas, que foi uma relação sexual consentida. Mas isso, na verdade, não existe, né, Marcelo? Porque todas elas são menores de 14 anos, têm entre 12 e 13 anos. E o Código Penal, então, para isso já constitui o crime de estupro de vulnerável. Mais vítimas, então, agora estão sendo investigadas pela polícia, que eles acreditam que sejam bem mais do que 5 meninas. Olha aqui, gostei de ver, nossa Lisandro Gato, que já
acabou de provar porque que passou no último vestibular para direito, porque estudou certinho e acertou a questão. Beijo, obrigado, meu amor. Bonitinha. Me dá a imagem da invasão. Vamos, meu filho. Esse garoto não ajuda nada. Isso aí é um clube de pôquer. Esse negócio de baralho que joga. Eu não entendo nada disso. E aquele que está chutando tudo ali são 4 bandidos. Havia aí um campeonato de pôquer. Tem uma mulher lá no fundo que eu acho que esqueceu a açaí em casa. E aí, resumo. Ela tá sem certo. Se levantar mais a mão lá no fundo, minha filha, vai aparecer os negócios. Porque a saia tá... Olha lá, isso. Cuidado do jeito que deita. O que aconteceu? Os assaltantes entraram, saíram roubando tudo e eu diria, põe no cidade. As imagens do salão de festas registraram a violência dos bandidos. As pessoas que estão no local ficam paradas enquanto eles vasculham o espaço. Um dos assaltantes chuta uma caixa na direção das vítimas. O outro joga uma garrafa para cima. A todo momento, os bandidos fazem ameaças e apontam um revólver para os reféns. Este homem de gravata vermelha sai com as mãos na cabeça e faz tudo o que os ladrões pedem. E mesmo assim, fica frente a frente com 2 armas. A mulher que está em pé, encostada na parede, é obrigada a se abaixar. Em seguida, o assaltante de camisa azul pega uma espécie de caixa e tenta quebrá-la em busca de dinheiro. Veja que ele usa até a arma para tentar abrir. Ele dá 1, 2, 3, 4 golpes na caixa e, como não consegue, joga o objeto no chão. Quem está no local jamais vai esquecer estas imagens. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, era um dos jogadores e também foi agredido pelos bandidos. Ele entrou tocando terror, fechou a porta e começou todo mundo no chão, começou a agrediu o diretor do torneio. Eu estava na primeira mesa, ele me agrediu, deu 2 chutes na minha costela, agrediu um amigo nosso, estava do lado também. A gente estava jogando campeonato, mas estava pedindo dinheiro da banca, eles acharam que era um cassino e tocando terrorismo, batendo barbaridade demais. Cerca de 50 pessoas estavam no salão de festas, que fica em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Elas participavam de um torneio esportivo de pôquer e em um dos intervalos da competição, os 4 criminosos chegaram. Para entrar no local, os assaltantes agrediram o segurança, que estava bem aqui na porta. E assim que entraram, eles fecharam o salão e lá dentro fizeram um verdadeiro arrastão, com muita violência e covardia. Teve um ladrão que sentou em cima das minhas costas e foi com o revólver pedindo dinheiro do outro. Bateu o revólver na minha cara pedindo dinheiro pro outro. Além do segurança, quem está na porta também é rendido pelos criminosos. Eles são obrigados a entrar no salão de festas com as mãos para o alto. Veja que este rapaz de camisa rosa percebe a movimentação estranha e se esconde. Quando os 2 assaltantes passam com as vítimas, ele tenta fugir, mas dá de cara com os outros criminosos que o obrigam a entrar. Esse outro rapaz trabalhava no local e ficou apavorado. Eles falavam todo momento que eu vou matar um agora, deixa eu escolher aqui que eu vou matar. Eu quero matar um, e o outro falou, mata. E eles se comunicavam de ladrão, um chamava o outro de ladrão, ô ladrão, e tal. E foi aterrorizante. Segundo as vítimas, os bandidos ficaram por aproximadamente 30 minutos dentro do salão de festas. E nesse tempo, quebraram vários equipamentos. O registro das câmeras de segurança é a única pista que a polícia tem dos bandidos, que ainda não foram identificados. Os militares rastrearam um dos aparelhos levados e conseguiram recuperar outros 5 telefones. Eles estavam dentro de uma sacola, jogados em um lote vago. A imagem do homem que você está vendo, esse aí, ó, esse magrinho aí, ó. Aí, ó, cara de cutia. O que acontece? Ele foi preso. São imagens que vão nos chegando aqui de São Paulo. Ele foi acusado de ter violentado 4 mulheres e foi reconhecida por todas as vítimas. Exato, ele foi preso logo depois do último ataque de uma mulher de 27 anos perto de uma estação de trem. E ele já está preso, põe no cidade. Preste atenção neste homem. Ele é acusado de estuprar diversas mulheres em São Paulo. Alexandro Ramos tem 37 anos. Um homem que se aproveitava das mulheres que caminhavam sozinhas. As vítimas eram escolhidas a dedo.
sempre mulheres jovens e bonitas. Nós estamos bem ao lado da estação Domingos de Moraes, aqui na zona oeste de São Paulo. E aqui, o lugar escolhido por Alexandro para cometer os crimes de estupro. As vítimas saíam da estação e vinham a pé, como essa senhora está fazendo. Porque depois desta rampa no final, eles têm acesso à avenida, ao transporte público aqui de São Paulo. O Alexandro ficava bem aqui onde eu estou, encostado nesta mureta, esperando a vítima chegar. A mulher se aproximava. Ele aqui segurava no braço dela, apontava uma arma de fogo e falava o seguinte: se você não me obedecer, eu vou te matar. As mulheres, as vítimas, eram obrigadas a subirem por aqui e irem até aquele canto. E lá o estupro acontecia. Alexandro teria estuprado pelo menos 4 mulheres neste canto. Ele foi preso logo após cometer o crime com uma jovem de 27 anos, a última vítima deste homem. Após o estupro acontecer, ela saiu e foi em direção à estação para poder pedir ajuda. Pouco mais à frente, veio ao encontro dela 2 policiais fazendo uma ronda, já que nesta região havia vários casos de estupro e a polícia fez um trabalho reforçado. Ela anunciou, disse o que tinha acontecido e naquele canto, no final da rua, uma rua sem saída, estava quem? Alexandro. A ele foi dada a voz de prisão. Alexandro se diz inocente, foi levado para a delegacia e bem perto dele, ainda ali, os policiais encontraram um simulacro de pistola que ele usava para poder render as vítimas. Alexandro Ramos, de 37 anos, foi reconhecido por 4 vítimas que compareceram até agora aqui à Polícia Civil. O que chamou a atenção é que uma delas foi estuprada no ano de 2013, o que leva a polícia agora a acreditar que Alexandro tenha feito mais vítimas. Este homem não quer mostrar o rosto. A filha dele foi uma das vítimas de Alexandro. Segundo o pai, a filha nunca se esqueceu do rosto, que marcou a vida dela para sempre. A reação dela foi, não demorou 2 segundos, ela confirmou, falou: é esse cara, não tem dúvida. E depois ela foi levada para uma sala onde colocaram ele no meio de mais 4 pessoas, ou 3, não me lembro, né? E também não pestanejou, ela, certeza absoluta. O acusado não tinha passagens pela polícia. Alexandro é casado e tem um filho de 6 meses. Para o pai da jovem, a prisão do homem que teria estuprado a filha traz um alívio para toda a família. É um peso que a gente tira porque, na realidade, eu fico imaginando a dor que eu senti, né? O que outros pais e outras mulheres sentem. E a questão é, que é o que eu sempre digo aqui, um sujeito desse, imagina, casado, pai agora de um bebê de 6 meses de idade e ele em plena atividade. Por quê? Porque não para. Resumo, se alguém me disser que um sujeito desse tem que um dia sair da cadeia, é óbvio que ele não tem. E como no Brasil não tem prisão perpétua nem pena de morte, já já ele sai da cadeia e vai repetir exatamente tudo o que fez agora. Não há a menor possibilidade de não fazer, porque isso não existe. Estuprador, uma vez estuprador, para sempre. Me dá a imagem, por favor. Foi um tiroteio, você vai vendo, olha as balas comendo. Por exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer, você vai vendo essa bala que ilumina, chama-se bala traçante. Você vai vendo o tiroteio. 6 estações de ônibus fechadas, moradores em pânico, tem uma pessoa morta. Você vai vendo, tem uma pessoa morta. As ruas vão ficando vazias. Você vai vendo, são imagens que acabam de chegar aqui no nosso sinal de alerta. E as balas traçantes comendo o céu numa troca de tiros põe no cidade. As cenas da guerra são difíceis de esquecer. O intenso tiroteio deixou os moradores desesperados. Na comunidade do Aço, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, as balas traçantes espalharam terror. Os passageiros em pânico se jogam no chão do BRT.
O veículo fica no meio do fogo cruzado e o motorista é obrigado a interromper a viagem e dar a marcha ré. O ônibus biarticulado teve a circulação interrompida por 7 horas. 6 estações foram fechadas. Teve gente que buscou abrigo dentro de um condomínio. Durante o confronto, André da Silva Fernandes, de 17 anos, foi baleado na Avenida Cesário de Melo, onde fica o corredor expresso do BRT. André foi socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele não tinha passagens pela polícia. Os agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança e de testemunhas que ajudem a esclarecer como tudo aconteceu. Um parente do jovem prestou depoimento à divisão de homicídios. A polícia diz que criminosos da comunidade do Rola começaram o tiroteio. Moradores contaram que esse foi mais um episódio da disputa de território entre traficantes do Rola e milicianos que atuam no Aço. O batalhão da área reforçou o policiamento e se concentrou numa base na principal via do bairro durante todo o fim de semana. Policiais denunciam que os bandidos estão mais bem armados que a polícia. Este PM fez um desabafo e enviou a nossa equipe de reportagem. Olha o estado desse fuzil aqui, 556, amarrado no arame e enrolado no durex. A coronha é retrátil, que não tem mais utilidade, a coronha. Esse é o estado do fuzil da PM no estado do Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Aí chega lá governador, agora é o Pezão, antes Sérgio Cabral Filho. Não, unidade pacificadora, e volta, e mostra, inaugura, e os caras não têm nem arma para trabalhar. Pensa no seguinte, eu hoje estava conversando aqui na Record com um amigo, o Percival também participou da conversa, falando com esse amigo sobre separação. Ele também se separou, eu já me separei já tem um bom tempo. E eu dizia o seguinte, que por mais que a separação possa ser difícil, sempre há os filhos. Então você tem que relevar uma série de coisas, às vezes ficam mágoas, não é? Às vezes fica um sofrimento dentro, às vezes a gente não entende por que aquilo aconteceu e de repente também os casais, quando se separam, muitos deles entram numa guerra que não tem fim. E eu posso dizer que eu tento evitar a guerra ao máximo e sempre assim me comportei. Se me disser que é fácil, não é fácil, mas tem que segurar na mão de Deus. E eu penso o seguinte, penso o que é você ficar casado, você fica casado 15 anos, né? Esse casamento de 15 anos te dá 2 filhos. E aí você continua ali no casamento e tal, e tá vendo que não vai dar certo. Até que chega num ponto onde você não quer mais. E a mulher normalmente toma a decisão, a não ser quando o homem... Se tem uns homens mais velhos que adoram arrumar a menina nova. Vão arrumar um problema que eles não têm nem ideia. Mas, enfim, cada um a cada um. Mas no caso de Micael e Shirley, eles já estão casados há 15 anos. Né? Desse casamento de 15, um menino de 14 e uma menina de 15. E nos últimos tempos o casal briga muito. E a esposa, então, pede para o Micael sair de casa. Lá na frente ele perde o emprego. Ele chega para a Shirley e diz, ó, eu perdi meu emprego, eu não tenho onde morar e a minha situação está muito difícil. Eu preciso que você me aceite voltar para casa. Ela diz, tudo bem, pelos filhos. Ela não está reatando o casamento, ela está acolhendo o pai dos filhos dela. O que ocorre? Pois bem, ele entra. A questão
é que ele parece não ter entendido muito bem a história. E ao não entender muito bem a história, ela, naquele dia, atende o telefone. Ao atender o telefone, ela combina com uma colega, com quem ela sempre vai para o emprego, das duas se encontrarem, para então elas irem juntas para o emprego. Ele acredita que a mulher está marcando um encontro com um homem. A discussão começa, mas a discussão a partir daí ganha um contorno de violência. O filho do casal ainda tenta socorrer a mãe. A forma mais fácil de explicar é que nesse momento Micael é um foragido da justiça de uma história que começa assim. Poxa, cadê as crianças? Estão dormindo, né? Olha a hora. Quando Shirley olha para o ex-marido Micael, ela tem apenas um sentimento, o de compaixão. É que o amor acabou faz tempo, a amizade nunca existiu. E olha que foram 15 anos de casamento e 2 filhos, um menino e uma menina. O problema é que Micael sempre foi agressivo. Eu posso saber onde você vai? Vou ao mercado. Mercado? Para o mercado precisa levar bolsa? Claro. Precisa levar isso aqui pro mercado? Claro. Você vai encontrar aqui no mercado, hein? Ninguém vai encontrar ninguém. Posso saber quem você vai encontrar no mercado? Presta atenção, hein? Se eu pegar você me trair, eu acabo com a sua raça, hein? Eu acabo com a sua raça, hein? Por várias vezes ele tentou matar a mulher. E Shirley sempre o perdoou. Perdoa. Eu tava nervoso ontem. É que às vezes você me irrita com essas coisas assim. Mas há 5 meses, ela o expulsou de casa. Tô cansado de você. Some com essas coisas, tá? Suma daqui. Presta atenção, hein? Porque eu vou voltar, hein? Eu não tenho medo de você. Micael vai embora, mas não desiste da mulher. Você vai ficar parado? Vai mesmo. A situação piora quando ele perde o emprego. Como se fosse o melhor amigo da ex-esposa, ele não pensa 2 vezes. Pede ajuda. Tô sem lugar pra ficar aqui, como eu ficar na sua casa aí passando. Quer voltar para a casa da ex até arrumar um novo trabalho. A gente vai dormir em quartos separados. Pode entrar. Shirley, mais uma vez, demonstra compaixão e deixa que ele fique na casa. Sem imaginar que isso vai lhe custar a vida. Uma segunda chance. Sei lá quantas eu já dei. Naquele dia, Shirley está saindo para o trabalho quando o telefone toca. Alô? É uma colega. As duas vão sempre juntas à padaria onde trabalham. Mas Shirley hoje está atrasada. Não, fica tranquilo, já tô indo. O ex-marido acredita que um homem está do outro lado da linha e fica à espreita, pronto para atacá-la. Ô, Shirley, com quem você tá falando no telefone? Quem é esse cara aí? Acabou então. Beijos, tchau. Ao desligar o telefone, Shirley é morta. O filho de 14 anos ainda tenta ajudar a mãe. É tarde. Calma! Micael, o assassino, foge e deixa para trás morta aquela que só quis lhe ajudar. Na varanda, flores para comemorar o Dia das Mães. Menos de 24 horas depois, Shirley Maria da Silva, de 31 anos, foi assassinada pelo ex-marido, Micael de Oliveira, de 37 anos. Ela tava de boa com a gente aqui, tava tranquila. Passou o domingo das mães com nós aqui, com a minha mãe. Era final da madrugada, quando Shirley recebeu um telefonema de uma colega da padaria onde trabalha. Ela avisou que iria se atrasar e logo em seguida começou a se arrumar para ir para o serviço. Foi quando acabou atacada pelo ex-companheiro, que também dormia no imóvel. Shirley ainda tentou se defender, mas não conseguiu escapar da fúria do agressor. O filho mais novo do casal, um garoto de 14 anos, ouviu os gritos de Shirley e viu o pai atacando a própria mãe. Ele ainda tentou intervir, mas já era tarde. O jovem pediu ajuda aos parentes, que moram em uma casa ao lado.
Quando o resgate do SAMU chegou aqui, Shirley já estava morta. Ele ligou para um amigo e confessou que havia matado a ex. Ele ligou falando que precisava de um lugar para ficar. Esse amigo não se prontificou a deixar ele ficar no local e ele desligou o telefone e não deu mais notícias. O crime bárbaro chocou a família da balconista. O patrão de Shirley lembrou que nos últimos dias, Mixael tentava uma reconciliação com a ex-mulher. Eu até achei que ela estava numa boa por esses dias, por exemplo, ele estava buscando ela lá no serviço, né? Então achei que estava até mais tranquilo. Estou, assim, assustado demais com essa notícia, porque a gente não esperava isso, né? Mixael e Shirley viveram juntos por mais de 15 anos e há cerca de 5 meses haviam terminado o relacionamento. Foi após este rompimento que ela se mudou com os filhos da casa onde eles moravam e veio para esta outra moradia que pertence à mãe dela. Mesmo assim, ela ainda permitia que Mixael dormisse aqui, já que o eletricista estava desempregado e não tinha para onde ir. O que Shirley não sabia é que a ajuda oferecida ao ex-companheiro daria a ele a oportunidade de uma vingança. Amigos da família contaram que o eletricista não aceitava ser rejeitado pela ex-companheira. As brigas eram cada vez mais frequentes. O casal tinha um relacionamento conturbado, com um histórico de violência. Mixael era um homem agressivo, ciumento, principalmente quando fazia uso de bebida alcoólica e drogas. Há cerca de 4 anos, ele já havia tentado matar Shirley. Naquela ocasião, a surpreendeu enquanto dormia. Ela estava lá, já até dormindo, ele chegou e, como sempre, ele faz xingando, brigando com ela. E aí ela levantou, ele brigou com ela e pegou e deu uma facada nela. Shirley até conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido, mas o perdoou e permitiu uma reaproximação. Agora, Mixael está foragido e é procurado pela polícia. A gente conhece a justiça do Brasil. Provavelmente ele vai ficar ali em liberdade. Eu não duvido muito que ele vai preso e depois eles vão soltar ele. Como sempre, soltaram. Se ele tivesse preso, não estaria acontecendo isso. Está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.